Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro, estamos iniciando o nosso ano, estamos no meio da semana e hoje, quinta-feira, nesse início de ano, e quinta-feira, a cada semana, eu relembro que é um dia muito importante de rezarmos pela nossa igreja. Então hoje, nesse dia, eu te convido a interceder e carregar no coração o nosso Papa Francisco e juntamente com ele todos aqueles que o servem, que o cercam, que trabalham para a nossa igreja. Então queremos confiar neste dia os bispos, os sacerdotes espalhados no mundo inteiro. Então nessa quinta-feira nos unamos em oração por toda a igreja, pedindo neste início de ano que dê sabedoria aos pastores para que possa governar o povo de Deus segundo o coração de Deus. Também é com muita alegria que eu começo esse dia dando graças ao Senhor a você que já inicia o ano nessa fidelidade à Lex Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. O quanto é importante, irmãos, a cada dia começarmos o nosso dia deixando que a Palavra de Deus ela trabalhe em nosso coração. E a comunidade de Sementes do Verbo, ela nos proporciona um método que já é da igreja, antigo, mas nos ajuda melhor a meditar a Palavra de Deus, que é o nosso compêndio de Lex Divina. Lá tem os 5 passos da nossa Lex Divina. Como fazer uma boa Lex Divina? Então, o primeiro passo da nossa Lex Divina é a leitura. E a igreja nos apresenta a cada dia 3 ou 4 leituras, dependendo quando é o domingo ou festa. Nós devemos ler as leituras que a igreja nos oferece e escolher uma para trabalhar e para meditar. Então, o primeiro passo da Lex Divina é a leitura. O segundo passo é esse momento onde vamos dialogar, ou melhor, vamos escutar o que Deus quer falar ao meu coração através dessa palavra. O que é que o Senhor quer me comunicar? É o segundo passo da nossa Lex Divina. O terceiro é a nossa oração. Uma vez que o Senhor fala comigo através dessa palavra, eu devolvo com a minha oração, através do meu louvor, através da minha súplica, da minha intercessão, desse diálogo que você vai ter com o Senhor a partir da palavra, daquela frase do Evangelho, da primeira leitura ou do Salmo que trabalhou o teu coração. Depois nós vamos para o quarto passo da nossa Lex Divina, que é a contemplação. O que é isso? Nós vamos contemplar a palavra de Deus e, sobretudo, escolher um versículo, uma frase que inflama, que transpassa o nosso coração. E o quinto e último passo é a resolução, Quais são os meus propósitos de vida? O que é que eu vou, nesse dia, nessa quinta-feira, decidir viver a partir da leitura? Então, é muito importante quando nós entramos nesse método da Lex Divina. Então, você pode adquirir o compêndio através da nossa loja online ou através das nossas casas de vida ou do membro de aliança mais próximo de você. E não só você vai adquirir para você, mas com certeza você também vai oferecer a Lex Divina a um amigo, a um parente, alguém que também deseja viver esse caminho, esse passo. Depois, o que é muito importante é divulgar o link da nossa Lex Divina para os seus contatos, escrever no comentário dos nossos vídeos e também deixar o seu like, porque assim os nossos vídeos vão se tornando cada vez mais conhecidos, vão sendo impulsionados através também da sua evangelização. Neste dia 2 de janeiro, quinta-feira, a igreja celebra os doutores, que é São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da igreja. Basílio e Gregório, bispos, combateram com vigor as heresias do seu tempo. Vieram no século IV e deixaram escritos que constituem sólido alimento para os cristãos. A seu exemplo, coloquemos nossa voz também a serviço do Evangelho e pratiquemos essa verdade com fidelidade e amor. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo,
e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Na primeira leitura de hoje, o verbo permanecer, ele é destacado nessa leitura e não indica uma situação estática, mas ele vai exprimir um movimento, porque quem permanece em Cristo está sempre a caminho. E Cristo, é a nossa salvação. Se o negamos, ele também nos negará. Então, a leitura de hoje nos pede de permanecer, não de forma estática, mas permanecer no caminho, seguindo a Cristo, seguindo o Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Então, o salmo de hoje é conhecido, nós cantamos ele na oitava de Natal, onde o salmista nos convida junto, assim como todo o universo contempla a obra do Senhor, somos convidados também a contemplar a obra de salvação do Senhor no meio de nós. E aí o salmista faz esse convite, a cantarmos um canto novo, a reconhecermos os prodígios do Senhor, a percebermos que a mão, o braço do Senhor é forte e santo e que nos faz alcançar a vitória. Costumamos sempre dizer que os braços do Senhor não são curtos para nos salvar. E neste dia, a liturgia da igreja, através do Salmo, nos faz lembrar que esse braço, essa mão forte do Senhor, nos salva e nos alcança todos os dias. Então, entremos nessa alegria do salmista de hoje, exultemos no Senhor e reconheçamos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No evangelho de hoje, João ele vai apontar quem é o verdadeiro Messias. Ele é questionado sobre a sua identidade e ele vai dizer: eu não sou o Messias, mas eu sou aquele enviado a preparar o caminho do Senhor. E mesmo se os fariseus não compreendiam, João tinha a missão de apontar o caminho e, sobretudo, de apontar quem era o verdadeiro Messias. E cada um de nós, a exemplo de João, também temos a missão de preparar o caminho do Senhor. Esse é o convite que é feito a cada um de nós, a apontarmos o caminho do Senhor àqueles que não o conhecem e àqueles que estão distantes. Então, que nessa quinta-feira peçamos ao Senhor a graça de sermos como João Batista, que prepare e que aponta o caminho do Senhor, para que muitas pessoas possam fazer um verdadeiro encontro pessoal com Cristo. Tenhamos uma bela quinta-feira, um bom início de ano e que Deus os abençoe.